Renato, muitíssimo obrigada pela sua vinda. Eu queria só antes esclarecer um ponto. Essa não vai ser exatamente uma entrevista de trajetória de vida sua, e a gente espera que faça isso ainda. Mas é uma entrevista temática, como eu te falei. Esse é um projeto em que a gente recupera informações sobre essa ligação, nem sempre tão viva, né, entre Brasil e países de língua portuguesa, e a gente sabe da sua importância nisso. Então, a gente quer um pouco recuperar essa motivação, como é que isso começou, como é que é a sua visão desse tema, e aí a gente vai completando com perguntas que nós próprios temos, né, a respeito. Ok. Então, primeiro eu quero agradecer muito a vocês terem feito esse convite. Eu vim aqui com maior alegria por vários motivos. E no que diz respeito ao tema especificamente, quer dizer, há muita ação sendo feita já há muito tempo, mas nós não temos muita memória. Então esse projeto é uma oportunidade assim, espantosa, porque muita coisa foi feita. Né? Tudo começou, né, se é que é possível falar no começo, porque a história das aproximações entre intelectuais brasileiros e dos outros países de língua portuguesa é uma história quase que imemorial, né? Mas no passado recente, tudo começou com a criação dos chamados congressos luso-afro-brasileiros de ciências sociais. Né? A primeira edição desses congressos foi nos anos 90, né? E teve lugar em Coimbra, e teve um impacto muito grande, né? E foi feita por iniciativa do pessoal de Coimbra. O Boaventura Sousa Santos teve um papel muito grande nisso. Né? E esses congressos, de uma maneira quase que milagrosa, por que milagrosa? Porque eles não têm uma base institucional permanente por trás de si. Né? São congressos que não são feitos por uma associação internacional. Né? Eles migram, né? Quer dizer, a cada 2 anos, uma universidade, num país diferente, né? Um instituto de pesquisa, ou coisa que seja, fica com o encargo de organizar. Então não há continuidade institucional entre esses formatos. Então, milagrosamente, desde, acho que 90 foi o primeiro. Depois a gente pode checar. A gente entrevistou o Boaventura e ele foi 90. Pois é. Então, milagrosamente, a cada 2 anos, de uma maneira assim, quase que suíça, né? Foi apenas uma exceção no último, né? Mas, enfim, uma regularidade impressionante. Esses congressos vêm acontecendo, até o último, que foi no ano passado, que foi esse ano. Ele era para ter ocorrido em 2008, acabou Fevereiro de... por problemas internos da Universidade de Braga, né? A Universidade do Minho, lá em Braga, eles acabaram adiando para fevereiro, mas sem alterar significativamente a sequência. Né? E foram organizados congressos, tanto em Portugal como no Brasil, nós fizemos aqui 2 ou 3, como também em África. Né? Isso foi uma coisa interessante. Moçambique primeiro Moçambique e depois Angola, organizaram, do meu ponto de vista, com muito sucesso. Você participou desde o primeiro? Não, eu assisti a um congresso do Zuafro, que foi feito aqui no IFIX. Eu acho que foi o segundo, né, de 92. Foi o segundo. Eu estava nesse. Tá? Mas eu me vinculei mais diretamente a partir do congresso que houve em Maputo, que foi em 98. Né? Nessa altura eu era diretor executivo do IPERJ, e nós, por uma decisão política nossa, de inserção nossa no mundo, digamos assim, nós definimos que seria importante a gente desenvolver uma conexão mais forte com Portugal, tá? E com os países lusófonos. Tá? Então isso fez com que a gente fosse, quer dizer, eu fui com vários colegas, praticamente uma delegação, tá? Fez uma participação muito ativa estou falando nós por isso, né? Não porque seja plural majestade. Tá? Tivemos uma participação muito ativa nesse congresso, e nesse congresso a gente, inclusive, quer dizer, o IPERJ ficou encarregado de editar pela primeira vez uma revista que surgiu, né, nesse contexto, chamada Revista Travessias, né, de modo que a partir daí a minha relação pessoal e a da instituição, nesse primeiro momento, passou a ter um peso, passou a ser uma das instituições relevantes nesse cenário, né, dos diferentes países e das diferentes instituições. Mas acho que então, esse foi o lastro, digamos, essa é a base, né, do que recentemente aconteceu. Né? Quer dizer, são congressos que atraem muita gente, e são congressos que permitem uma circulação de pesquisadores dos diferentes países em torno de temas que nem sempre coincidem com os desenhos dos nossos congressos aqui no Brasil. Né? São menos típicos das nossas associações. Né?
Então tem que Como? envolver, por exemplo, questões que para a gente não eram frequentes, né? O tema do colonialismo, por exemplo, tá? Esse né? Não era um tema, quer dizer, fundamental na pauta das ciências sociais brasileiras, né? Com essa aproximação passou a ser o tema das migrações, né? Que a gente sempre tratou aqui do ponto de vista das migrações internas, né? O trabalho do SEBRAP sobre isso nos anos 60, né? Foi muito importante. Então nós estamos em contato com outros mundos, com outros mundos que, embora falem uma língua parecida com a nossa, né? Eram completamente estranhos, né? Se a gente pegar... São outros mesmo. São outros mesmo. São estranhos do ponto de vista até institucional. Quer dizer, a cooperação científica brasileira, nas nossas áreas, ela é predominantemente com os Estados Unidos, com outros países da Europa. E só recentemente que Portugal e, secundariamente, os outros países de língua portuguesa entraram nesse campo, nesse contexto. Então, de uma maneira geral, assim, eu diria que o que nós temos hoje, e eu vou falar sobre isso depois, né, resulta de uma aproximação que foi feita ao longo desses anos todos, né, em que equipes de pesquisa se consolidaram, afinidades foram testadas e foram Mas vamos para a origem. É interessante que tenha sido uma iniciativa de um português, né? Quer dizer, o Boaventura, quer dizer, eles tomaram a iniciativa de fazer aquilo em Coimbra, né? E tem um mérito que não pode ser retirado. Mas se não houvesse adesão da comunidade científica portuguesa, num certo sentido, e da Malta em volta, quer dizer, dos outros países, quer dizer, aquilo não teria decolado, né? Porque, embora tenha sido uma iniciativa deles, quer dizer, não é uma... Acabou criando um patrimônio que é, na verdade, compartilhado por muita gente. Então, o pessoal de Lisboa teve um papel muito grande nisso, né? O pessoal do ICS, né? O Manuel Vilaverde Cabral foi, desde o início, fundamental nisso daí. E nessa primeira edição desse congresso, houve uma adesão, por exemplo, muito grande do primeiro time da ciência social brasileira, aqueles que ocupavam assim, o primeiro time, né? Quer dizer, Fernando Henrique teve nesse primeiro congresso, por exemplo. Né? Gilberto teve em todos, né? Mas Gilberto estava lá presente, né? Enfim. E isso é também uma coisa interessante, porque nas edições subsequentes, né, por razões de dificuldade até de organização do próprio congresso, a participação de pesquisadores brasileiros acabou excedendo o campo das ciências sociais e acabou incluindo gente de outras áreas. Né? Muita gente de educação que aparece, de serviço social. Tá? E eu sinto que houve uma espécie de desconsideração do ponto de vista da lógica qualis e latis, né, desse congresso como um congresso internacional relevante. Tá? Eu acho que digamos assim, na avaliação que os nossos colegas de profissão fazem do ranking dos congressos internacionais, tá, esse é percebido como menos charmoso, menos relevante do que outros, como da IPSA, por exemplo. Pela ampliação, você? Por várias razões, né? Pela ampliação, certamente, mas acho que mais do que isso. Eu acho que nós estamos ainda vinculados à ideia de que o espaço internacional é o espaço de língua inglesa. Né? E nós não estamos preparados ainda para aceitar o fato, né? Não a ideia, o fato de que a língua portuguesa é uma língua internacional. Né? Uma língua que conecta comunidades intelectuais diferentes, né? Que praticam modalidades diferentes até do português, tem sensibilidade diferente, tratam de objetos diferentes, tem diversidade teórica interna, ou seja, tem os requisitos mínimos para você chamar de comunidade científica internacional. Né? Mas aí entra a tirania das agências, né? Entra, enfim, critérios artificiais que acabam por definir que tal forma de associação é mais importante do que... Talvez pelo fato das línguas centrais não acolherem o Eu acho que português como para exatamente. Publicação, como língua falada em congressos. Acho que isso conta, sim. Isso conta. No último congresso, a gente, inclusive, conversou muito sobre isso. E a ideia, inclusive, é avançar para uma associação, quer dizer, fazer com que esses congressos tenham agora uma base associativa permanente, e não fiquem migrando, né? Porque a migração é complicada, porque ela quebra a memória, ela é descontínua, você não consegue acumular o que o outro grupo fez na versão anterior. Então a ideia é criar uma associação muito leve, para também não virar um foco de disputa hegemônica, né, que logo vira, né, muito leve, federada, com sessões temáticas dispersas, quer dizer, o poder, digamos assim, vai estar enfim, um dos grupos temáticos que vão se organizar, e sobretudo capaz de manter uma publicação
permanente, né? Que já existe, mas ela é muito espasmódica, né? Errática. Muito errática. Não está nem sequer indexada ainda. Tá? E Renato, essa ida a Maputo em 98 foi a sua primeira ida à África? Foi a primeira experiência na África, foi. Como é que foi? Foi uma descoberta, assim, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar lá, né? E encontrei um país magnífico, me apaixonei logo à primeira vista, né? Moçambique é um país... foi Moçambique antes da grande catástrofe que aconteceu em meados dos anos 90, né? Uma enchente terrível no Rio Limpopo, né? Cortou o país do meio e, enfim, foi uma catástrofe talvez incomparável, em termos de se abate sobre um país assim num período tão curto. Então eu encontrei um país naquela altura que estava saindo do período da guerra colonial, da guerra interna, começando o processo de pacificação política, né, com entendimento político entre os dois grupos que haviam estado em luta armada um contra o outro, né, e o país começando a levantar, né, quer dizer, já melhorando alguns indicadores, né, enfim, comunidades organizadas, o Estado começando a criar capacidade mínima de governo, de controle sobre o país. Tá? E uma cidade extremamente bonita, agradável, que é Maputo, né? Que fala muito também do tipo de presença que os portugueses tiveram na África, né? Que se por um lado tem uma dimensão colonialista, por outro lado tem uma dimensão... alguma coisa ali foi criada, né? E a planta urbana de Maputo, ela não cabe num discurso acusatório, né? De que os colonialistas vieram aqui para extrair nosso sangue, nos explorar, quer dizer... Pelo menos, no mínimo, isso é parte da história. É uma outra parte que é um legado que ficou ali. Uma vida universitária muito, muito intensa, né, internacionalizada, né, relações fortes com a África do Sul e com países europeus também. E aí, curiosamente, o problema da língua fica menor. Descobri que Moçambique faz parte da comunidade dos países de língua inglesa, dirige do lado direito, conduzem do lado direito. Né, quer dizer, então, eles têm uma inserção engraçada, eles fazem parte da comunidade países de língua portuguesa, mas eles se percebem um pouco como membros da Commonwealth. Tá? Tem um pouco isso. E nos contatos subsequentes, uma elite política que a mim pareceu com um espírito público considerável, tá? Sobretudo a turma que trabalha na área de ciência e tecnologia e educação também, né? Fazendo um esforço brutal de capacitar cientificamente o país, ao mesmo tempo em que fazendo um esforço de divulgação, de democratização de conhecimento. Né? Então, você acha que esse programa de qualificação de recursos humanos, que as universidades receberam muitos desses alunos, né? Isso pode ser considerado parte desse programa de interação ou não? Acho que ele entra sempre na vinda dos alunos dos alunos por exemplo. Para o UERJ, para algumas outras, acho que São Paulo houve muitas iniciativas também. Assim fragmentadas, né? Quer dizer, a primeira grande iniciativa, o Ivone e Peter fizeram lá no IFIX, através da Fundação Forte, que foi trazer a primeira turma de alunos moçambicanos. Eu fui até professor de vários deles, e que deu gente ótima. Alguns fizeram mestrado, doutorado e voltaram para Moçambique. Né? O Brasil, quer dizer, aí o governo brasileiro, né, tem um programa que é de bolsas chamadas PEC-PG. São bolsas em que estudantes... Isso vale para vários países, mas no caso de Moçambique, os estudantes vão à embaixada brasileira, se inscrevem e são aceitos, se aceitos, vêm fazer mestrado e doutorado no Brasil com bolsas dadas pelo governo brasileiro. Há alguns programas de apoio, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos um discurso excelente com relação aos países africanos, né? Mas ainda pouca atuação, quer dizer, pouco dinheiro, quer dizer, acho que nós não temos ainda... Quer dizer, o Brasil podia estar muito mais presente nisso e fez coisas magníficas. Por exemplo, o Brasil fez o primeiro soro antiofídico da África baseado em cobras africanas, porque eles tinham soro antiofídico para cobras europeias. Uma coisa completamente alucinada. Aí foi o pessoal lá, liderado pelo Ernei Camargo, foi presidente do CNPq, isolaram lá as víboras e cobras moçambicanas e produziram lá os antídotos. Né? Então, quer dizer, há coisas assim que são interessantes, né, que a gente passa, né, capacitação. Né? Mas acho que falta um programa integrado, e o ProAfrica pretende ser isso, tá? Mas ele é muito vulnerável a espasmos de dotação, né? Um programa integrado que possa pensar a capacitação desde a pesquisa científica de ponta até isso que a Karina mencionou, quer dizer, poder trazer estudantes para cá, para capacitação. Nós temos o desenho da política, o Brasil tem o desenho da política. Falta
implementação. Acho que podia né? falar um pouco desse ProAfrica pra gente, né? É muito... Como é que é? Tá. O ProAfrica é um programa que foi criado, né, quer dizer, nesse desenho novo de política externa, implantado a partir de 2002, né, quer dizer, uma certa preocupação de tornar mais densa, mais efetiva a presença brasileira na África. Né? E, embora seja pró-África, ele inicialmente ele está focado exclusivamente em países de língua portuguesa, basicamente Angola e Moçambique. Né? Quer dizer, eu faço parte do comitê gestor do programa já há muito tempo, e eu fui uma das pessoas que defendeu a abertura de outros países, né, para a África do Sul, né, a Nigéria. Você lembra? Você mencionou 2002 como a fundação do ProAfrica? É. Eu acho que é 2002. Quer dizer, 2003, ProAfrica. E o outro programa, o CPLP, 2005. E você está desde o início do ProAfrica? Desde o início do ProAfrica. Eu faço parte do comitê gestor. Tem mais cientistas sociais também? Tem, deixa eu ver, de ciência social só eu. Tá. Né? E tem um historiador, que é o Francisco Carlos, lá da Labifix. É um comitê... Quem propôs? Da onde nasceu? Do governo? Do governo brasileiro. Ministério de Ciência e Tecnologia, certo? É MCT. MCT. Tá? Na verdade, são programas de cooperação multilateral e que tem um formato parecido. Eles apoiam missões científicas, apoiam projetos de pesquisa e apoiam eventos. 3 modalidades básicas. E tem uma rubrica residual que é projetos especiais, que é uma liberdade grande que o comitê gestor tem para definir formas de ação. E nesses projetos especiais pode ter, por exemplo, a vinda de estudantes para capacitação, levar professores brasileiros para lá para dar curso de formação. Quer dizer, é uma quantidade enorme de ações possíveis, né, desde que autorizadas pelo comitê. Tá? Então, isso é um desenho mais ou menos comum aos diferentes programas que o Brasil tem na área de cooperação científica. A decisão de fazer um programa para a África veio, do meu ponto de vista, associada a essa ideia da África como essa coisa da diplomacia sul-sul, essa coisa, né? Quer dizer, a participação do Brasil com a África. Na mesma época foi criado o programa IBAS, Índia, Brasil, África do Sul, também nessa mesma direção. Razão até que fez com que a África do Sul não fosse coberta pelo ProAfrica. O que eu pessoalmente acho problemático, porque a África do Sul daria uma base de comparação extremamente interessante. Se a gente juntasse com outros países africanos e juntasse com o Brasil. A Nigéria também, né? É um país extremamente interessante, tem dramas sociais parecidos com os nossos e poderia ter uma base de comparação também muito interessante. Né? Mas está restrito, esse que eu falo, está restrito a Angola e Moçambique, basicamente, e é um programa que cobre todas as ciências. Por isso que ele tem um comitê gestor multidisciplinar, né, com predomínio do pessoal de biologia, ciências biológicas, né, e com predomínio também de uma concepção de ciência que tem alguma aplicabilidade na vida, quer dizer, na vida social desses países. Né. Então é um programa menos voltado para pesquisa teórica, pesquisa pura, e mais voltado para intervenção. Esse exemplo que eu dei para vocês do soro antiofídico, né, esse tipo de coisa, né. E tem sido um programa bem... Quer dizer, ele foi inicialmente conduzido pelo Lindolfo Dias, que foi um dos fundadores do INPA, né? E agora o Lindolfo saiu no final do ano de 2008 e eu fui indicado para presidir esse programa também. Né? Então, eu acho que é um programa que está cumprindo o papel dele. Né? A área de saúde deve ser forte, porque a experiência toda do Brasil com AIDS, com tudo isso, entra ou não? Entra pesquisa sobre isso. Há uma presença muito grande, por exemplo, de pesquisas aplicadas na área de biotecnologia. Isso é o que o pessoal de lá quer também. Né? Esse programa, na verdade, é um programa muito político, no sentido decente da palavra, né? E que ele está atrelado à concepção brasileira da política externa. Ele tem uma dimensão acadêmica de qualidade, controle de qualidade, mas como ele não é só a ciência, a tecnologia, como ele tem a ver também com política externa, né? Tem a ver também com a interlocução, o tipo de interlocução que o Brasil tem com esses países. Então a demanda que esses países fazem é em grande medida considerada como orientação para o programa. Diferente do outro programa de Ciências Sociais CPLP, que é um programa para os países de língua portuguesa na área de Ciências Sociais, que é exclusivamente de natureza acadêmica. Ele não tem, né, esse tipo de injunção. Né?
ainda dentro desse intercâmbio, as universidades em Moçambique e Angola, como é que você compararia um pouco em relação à realidade das universidades brasileiras? Porque essa tem sido uma experiência intensa, né, de lidar com esse universo. Ou não, vocês extrapolam o âmbito da pesquisa dentro Quer dizer, da ainda não. universidade? Quer dizer, seria até desejável que em algum momento a gente Entendi. pudesse ter uma noção mais clara de quem pensa isso. Quer dizer, quem está pensando esses países de maneira sistemática. E a gente sabe que isso é uma regra geral, que esse pensamento não está contido totalmente na universidade, né? A impressão que eu tenho é que a vida universitária em Moçambique é mais organizada. A gente tem uma grande universidade, que é a Universidade Eduardo Mondlane, né? Começam a ter já uma certa presença de universidades particulares, né? Mas tem uma universidade lá estruturada, enfim, que cobre os campos científicos mais importantes, né? E a minha impressão que eu tenho é que a vida universitária em Moçambique é mais organizada, mais sistematizada, mais institucionalizada, sobretudo, do que em Angola, né? Angola, por exemplo, quer dizer, não há curso de ciências sociais, né? Eles estão muito ligados à faculdade de Direito ainda, né? Quer dizer, eu não conheço profundamente a organização em Angola, mas as 2 vezes que fui, eu tenho a impressão ainda de uma universidade ainda não consolidada, né? Quer dizer, muito politizada ainda, muito, quer dizer, muito ligada ao governo, né? E há um esforço grande de tentar organizar alguma coisa, né? Comparativamente, a Universidade Moçambicana parece mais internacionalizada, mais organizada, né? E esse sentido da interação forma, ela é mais fácil, né? Nessa recuperação da própria situação política do país, eles também receberam muitos professores de fora, né? Da Europa e de outros países. Receberam, né? Eles mantiveram uma internacionalização frequente, enfim, uma espécie de vascularização permanente, né? Teve muita presença nossa lá e também de Portugal, claro, teve um papel importante, e de outros países europeus, né? Eu acho que a comparação com Angola, ela é prejudicada pelo fato de que Angola viveu uma guerra civil sem precedentes. E não tem comparação com a guerra civil moçambicana, que é 2 guerras civis diferentes. Uma guerra civil numa sociedade rica, em que os 2 lados têm recursos inesgotáveis, né? E uma guerra civil num país em que os 2 lados estavam exauridos. Foram obrigados a fazer um processo de paz porque não havia como fazer guerra. Então, a pobreza moçambicana, ela pôs um limite, né? A dimensão natural que põe um limite à belicosidade. Isso criou um espírito de negociação, né? Que não aconteceu no caso angolano. Quer dizer, no caso angolano, a guerra foi resolvida pela vitória de um lado sobre o outro. Isso afetou as instituições angolanas como um todo. E as que sobreviveram são aquelas ligadas ao governo e ao partido do governo. Então, acho que Angola ainda tem que passar por um processo de separação dessas dimensões, tá? E para o observador externo, fica muito difícil até você definir interlocutores, né? Uma historinha, só para dar uma ideia para vocês disso, né? Nós fizemos uma missão em Angola em 2005. Tá? E primeiro fomos a Moçambique tudo arrumado, o ministro da Ciência e Tecnologia nos recebeu, parou 2 dias. No âmbito do Proáfrica. No âmbito do Proáfrica. Parou tudo, organizou, botou os técnicos todos lá, chefes de programa. Ficou conosco 2 a 3 dias numa mesa comprida, na cabeceira, comandando os trabalhos o tempo todo, né? Aí, isso é ótimo, combinamos vários programas, trazer gente, levar gente, enfim, essas coisas usuais. Aí pegamos o avião e fomos para Angola. Chegamos em Angola, uma confusão tremenda, eu não sabia com quem que a gente falava, até que a gente chegou no mesmo formato, né, com o ministro da Ciência e Tecnologia. Mas o ministro não falava nada, o ministro não tinha capacidade decisória, não articulava, não tinha o que dizer. Conversa estranhíssima. E depois eu comecei a entender as coisas de cientista político, né? Quer dizer, deve ter algum problema aí e tal. Quem é esse sujeito, né? Bom, o problema é o seguinte, houve eleições em Angola, num dado momento, e eles fizeram acordo de pacificação, implica o seguinte, o partido da oposição, né, proporcionalmente ao seu número de votos, tem um certo número de ministérios. Então o ministro da Ciência e Tecnologia era da UNITA, partido da oposição. Só que nesse caso o MPLA, que não é bobo nem nada, faz com que o subministro seja do MPLA e ele é que mande. Então quem mandava no ministério era o vice-ministro da Ciência e Tecnologia, que era o sujeito do MPLA, né?
E que esse sim foi conversar com a gente. Mas quando foi conversar com a gente, é a nomenclatura partidária que vem junto. Você tem uma cultura ainda muito soviética, né? E que não dá para distinguir direito o que é uma conversa. Pode ser uma conversa do campo da cooperação internacional, do que é uma conversa que envolve outras coisas, que nós não estávamos lá para conversar sobre essas coisas. Né? Então, isso tem a ver, portanto, com essa guerra civil que ainda E no final, tem marcas muito grandes. Curiosidade também, parte da história. Vocês conseguiram estabelecer Muito algumas mais coisas? Muito mais que o Moçambique. Muito mais que o Moçambique. Porque lá mesmo não se acordou ou porque o que foi acordado não conseguiu? O que foi acordado não encontrou simetria do lado de lá. Entendi. Simetria. Muito difícil, quer dizer, essa é a impressão que eu tenho, tanto no Pro-África quanto também no outro Você estabelece compromisso, mas não realiza, né? Exatamente. Enquanto no caso do Moçambique, o ministro lá veio ao Brasil 2 vezes. Teve aqui no CPDOC até uma vez, lembra? Lembra? Você lembra disso? Eu não estava. Ele esteve aqui no CPDOC, veio visitar o CPDOC. Você está me lembrando. Foi sugestão nossa, porque ele queria saber como é que era a coisa da memória. Eu acho que eu lembro. Você tem mencionado, interessado nisso. No caso, o outro programa seria o... Ciências Sociais CPLP. Esse também envolve, quer dizer, eu achei que esse era só para pesquisadores brasileiros. Não. Todos os dois têm a mesma estrutura, Daniela. Os dois têm a mesma estrutura. São programas que financiam diretamente pesquisadores brasileiros. Tá? Porque o CNPq não pode financiar diretamente pesquisadores estrangeiros. Né? Mas em projetos que envolvam estrangeiros. Estrangeiros. Pelo menos. Como o nosso, pelo menos. Como o de vocês. Quer dizer, então, ainda que a gente apoie projetos binacionais, bilaterais, o desejável é que sejam 3 países no mínimo. Porque aqui que eu estou entendendo, assim, você tem um braço político dessa cooperação, né, do Pro-África, e o braço acadêmico que começa porque, na verdade, com são muitos planos, né? Quer dizer, tem uma conversa que é uma conversa mais institucional, né? E tem uma conversa que é mais do ponto de vista dos conteúdos, né? Quer dizer, o que temos substantivos, né, acabou por acontecer, né? E o que essa aproximação revela, né? E é uma diversidade muito grande de visões. Né? Enfim, acho que tem uma coisa que a gente poderia depois desenvolver mais, né? Além do lado puramente isso que eu político e institucional, que é importante, né? Para dar uma ideia da história disso. Né? Eu percebi em coisas recentes que você produziu, alguns textos justamente que sugerem pelos títulos, eu não tive acesso aos textos integrais, que de alguma forma esse contato afetou a tua produção, a tua, enfim, as tuas reflexões, a tua produção científica, Sim. você como cientista político. Eu estou mencionando aqui alguns artigos, por exemplo, como na Revista Atlântico, de Lisboa. Sim, eu colaborei lá um tempo. Como é que foi isso? Isso é uma coisa engraçada, porque, como é que eu posso dizer? Isso é uma coisa muito engraçada, porque ao mesmo tempo que eu me vinculei muito a montagem dessa forma de cooperação, sobretudo o programa Ciências Sociais CPLP, né? Do ponto de vista intelectual, eu me afastei muito das agendas tradicionais da ciência social e da ciência política, sobretudo. Né? E me aproximei intelectualmente, né, através dessa, também coisas que foram proporcionadas por essa aproximação com Portugal, né? Do trabalho feito por alguns investigadores e pensadores da área de filosofia em Portugal. Notadamente o Fernando Gil, né, que foi um professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, né, e da École d'Haute de Sciences Sociales, em Paris. Né, ele fazia part-time, faleceu em 2005. Né, e o contato com a obra do Fernando, que é um filósofo moçambicano, eu conheci ele em Moçambique, conheci ele em 98 em Moçambique, no Usuáfio brasileiro, onde ele foi a Moçambique, fez uma conferência. E depois nós saímos de carro por Maputo, à procura do lugar onde ele morou. Quer dizer, ele nascido de um pai funcionário do Estado português, no interior de Moçambique, nos anos 30. Né? Estudou em Moçambique até o liceu. Vários intelectuais brancos, né, de esquerda, e que acabaram depois saindo de Moçambique com a descolonização. Enfim, mas essa é outra história, do Fernando Gil. Então, conheci-o em Maputo e a partir daí começamos a ter uma colaboração muito grande. E a obra dele teve um impacto imenso na minha trajetória. Né? Isso diz respeito aos conteúdos das coisas
que eu venho pensando, venho trabalhando. Mudou a minha maneira de ver questões de natureza filosófica, a própria disciplina, ciência política. Né? Minha obra ficou muito mais filosófica do que digamos assim, sem denotar nenhum desmerecimento, do que empírica ou focada em algum objeto. Né? Quer dizer, não tenho, estou dizendo isso com nenhuma intenção de dizer que essas coisas são menos importantes. Mas a outra metade do cérebro, né, esse é outro ponto, quer dizer, sempre esteve ligada na necessidade institucional da gente ter uma forma de cooperação permanente, capaz de incluir até disciplinas e subdisciplinas que eu, pessoalmente, não tenho interesse substantivo. Entende? Quer dizer, acho que uma coisa que eu consegui fazer, para o bem ou para o mal, não é separar as agendas, é fazer as agendas andarem juntas. A minha agenda intelectual pessoal, que foi muito afetada por essa aproximação, talvez não pelo lado das ciências sociais apenas, pelo lado das humanidades, para colocar a coisa de maneira mais ampla, mas ao mesmo tempo tentar levar em conta uma agenda voltada para a seguinte questão, quer dizer, como é que a gente pode organizar, quer dizer, consolidar uma cooperação que vem sendo feita há tantos anos e que é informal, que é espasmódica, né? Ao mesmo tempo sem que ela fique engessada, sem que ela perca espontaneidade, sem que ela perca vivacidade. Tá? Então, essa ideia que teve presente na criação do Programa de Cooperação em Ciências Sociais. Né? Programa que, na verdade, ele se soma a uma experiência que já está em curso há muito tempo. Né? Então, acho que um pouco isso, Karina. Quer dizer, eu fui afetado pessoalmente por esse contato, tá? Com o Fernando Gil, com o pessoal do ICS, também muito, com Manuel Vilaverde Cabral, que é um intelectual único, né? Um sujeito que vai da arte contemporânea para a história política, para a sociologia, para a política propriamente dita. Quer dizer, um intelectual desses que não se faz mais. Né? Não tem como produzir um igual. Né? Quando acabar de pensar, quem sentar ali vai ser um especialista em alguma coisa. Né? Porque a lógica nossa é um pouco essa. Então, eu acho que uma coisa mais interessante é o seguinte, quer dizer, o que essa aproximação com Portugal me deu? Foi a possibilidade de lidar com intelectuais, com o padrão de intelectual que nós já não temos muito aqui no Brasil. Né? Intelectuais como o Manuel Vilaverde, como o José Machado Paz, por exemplo, né, que é outro sujeito genial, não sei se vocês tiveram com ele, é um sujeito também que tem uma... Isso mais rápido, né? Mas não tivemos. É um sujeito mais geniais que eu conheço, que eu já vi na vida. Mas ele está na nossa lista de entrevistados. Se não está, ponha, por favor. Não, ele está. Não, é porque também tivemos essa... Em Portugal também houve um problema de cooperação com essa parte audiovisual. Sei. Então, foram feitas menos entrevistas do que a gente gostaria em 2009. Mas o Zé Machado Paz vale a pena. Mas nós, certamente, ele está nas Porque próximas... ele é um sociólogo dos pequenos objetos, né, da boemia de Lisboa, das prostitutas, do fado, né, das pet shops. Certo? Tem um livro sobre solidão, que é uma coisa assim, pungente. Ele entrevista pessoas que passam a madrugada nas lavanderias lavando roupa, né, clochard, sabe? O sujeito que só tem interação com o outro na pet shop quando leva o seu cãozinho para lavar, aí tem interação com alguma outra pessoa. Ele pega esses objetos, né? O sujeito que tem uma... E monta a sociabilidade, ele não fica também no micro, ele vai fazendo a configuração. É um sujeito genial. Então, esse contato com esse tipo de intelectual, que eu acho que da nossa geração, né, para os mais jovens, é um tipo de inserção intelectual que, enfim, as pessoas não têm culpa disso. É o modo pelo qual a divisão intelectual do trabalho acabou por se processar, e as induções para que ela continue assim são muito grandes. A gente tem cada vez menos gente capaz de fazer cortes transversais. Né? Não por incapacidade das pessoas, mas é porque os contextos são contextos de... Então, isso tem a ver um pouco com a coisa que a Karina estava comentando, quer dizer, o fato de que nós aqui estamos pesquisando a pós-graduação e lá vamos começar a pesquisar a graduação, porque a graduação começou tarde. Né? Se a graduação começou tarde, um certo tipo de intelectual teve sobrevida até mais tarde. Esse intelectual teve menor sobrevida aqui, porque a pós-graduação nossa começou mais cedo. E pós-graduação aqui, em qualquer lugar do mundo, o que ela é? Especialização. Não tem como não ser. Você não pode fazer um doutorado em conhecimentos gerais, é possível uma coisa dessa. Né? E os intelectuais portugueses de 60, 50, 60 anos, né? já se formaram antes. Tem 40 e poucos. Você percebe que o sujeito tem uma grande formação histórica, não é inteiramente analfabeto em filosofia, conhece a história do seu país. Né? Então é uma coisa assim...
Agora, Interessante. Uma coisa que engraçada isso, interessante. eu vou correr o risco de fazer um voo muito leviano, mas eu estou beneficiada pelo fato de te conhecer há muito tempo, né? A minha impressão, te ouvindo, é que você reencontrou em Portugal você. Porque essa paixão por uma política que é filosofia política, isso é desde que te conheço, é o que te distinguia, inclusive, né? Esse cruzamento de uma ciência que implica também na literatura, também nas pequenas... Isso é um traço de afeição intelectual sua desde sempre. E que teve que ter um corte, ou sei lá, atravessar por conjuntura, por momento, por né, pedaço seu de vida profissional, que você tinha que atuar em frentes talvez mais institucionalizadas, nós todos tivemos que fazer isso. E que lá você, como se você tivesse voltado, e aí com muito mais força, porque pessoas extraordinárias. Porque lá, esse lá é engraçado, nesse lá nós sempre estamos desinseridos, né? Isso é fantástico, né? Então, você pode se inserir de uma maneira inteiramente extraordinária. Livre, né? Livre, quer dizer, diferente das inserções que eles mesmos produzem. Porque eles não percebem aquela academia lá, do modo pelo qual nós percebemos. Exato. Se perguntar para eles, porque fulano briga com cicrano, não fala... Claro. Tudo igual aqui, tudo igual. Né? Mas a nossa desinserção é fundamental. Não, a gente perguntou inicialmente a tua primeira ida à África. E como é que foi essa primeira ida a Portugal, com esse sentido acadêmico? Até não sei se foi a primeira ida também pessoal. Pessoal foi antes, né? Mas essa vinculação mais acadêmica foi a partir do final dos anos 90. Não, meados dos anos 90. Né? E quem teve a iniciativa disso foi o Manuel Vilaverde. Né? O Manuel Vilaverde um dia bate na minha porta lá no IPEAS. Eu era diretor do IPEAS, ele vinha. Ele tinha contato com... Ele conhecia... Ele esteve no Brasil, para vocês terem uma ideia, ele esteve no Brasil quando houve aqui o congresso da IPSA, da International Political Science Association, foi nos anos 80. Foi lá na Cândido Mendes, início dos anos 80. O Cândido levou as pessoas para passear de veleiro, uma coisa assim, sultanesca, uma coisa assim impressionante. E o Manuel sempre teve muito interesse pelo Brasil, interesse acadêmico pelo Brasil, conhecia gente aqui no Brasil, era muito amigo do Bolívar, Lamounier, conheceu o Vanderlei, conheceu outras pessoas do IPERJ, e procurou o diretor do IPERJ e me encontrou, né, porque ele queria fazer uma aliança com o IPERJ, convidar o IPERJ para participar de um consórcio de pesquisas, basicamente quantitativas. Né? É um consórcio que vários países participam para fazendo pesquisas quantitativas, permitindo uma base comum para comparação. Cada ano é um tema diferente. Né? ISS, o que chamava International Survey Social... ISSP, que chamava isso. Né? Um programa muito interessante. O país do mundo inteiro, o Brasil entrou através do IPERJ. E apesar de não ser minha área de estatística, de pesquisa quantitativa, fui atrás da coisa. Nós entramos numa competição com outros grupos aqui no Brasil e conseguimos participar dessa rede. Né? E, bom, esse foi a primeira aproximação. E a partir daí, idas e vindas, o Congresso Filosófico Brasileiro, a aproximação minha pessoal com o Manuel Vilaverde, através dele conheci outras pessoas, outros colegas em Portugal, do ICS, do ISCTE também. Tive muito boa aproximação com o João Ferreira de Almeida, que é outro tipo extremamente importante, enfim, veterano também, enfim, tem a história da sociologia portuguesa toda na cabeça. Sociólogo clássico, bela né? Entrevista. Aquele sociologão clássico, estruturas e tal. E um doce conversar com ele. Tá? E eles foram muito amigáveis, eles me acolheram, me mostraram a comunidade portuguesa de ciências sociais. Né? A partir deles eu pude conhecer gente no Porto também, que é outro mundo diferente do de Lisboa. O Porto tem uma estrutura universitária muito mais fragmentada. Tá? E nesse sentido herdei um pouco também algumas das dificuldades internas desse mundo em Portugal. Né? Todas as coisas de Coimbra com Lisboa, enfim, Coimbra com Isqueté e tal, menos com ICS, você acaba... essa desinserção é relativa, né?
Porque a perspectiva do pessoal de Coimbra nessa cooperação, eu acho que é uma perspectiva muito marcada por um desejo de hegemonia, né? Um desejo de impor os seus temas, né? De fazer dessa cooperação um espaço da luta anti-hegemônica, enfim, do pós-colonialismo. Né? Então, isso é uma agenda muito politizada. Né? Fazem trabalho de boa qualidade? Fazem. É isso aí. Alguns trabalhos são de muito boa qualidade. Mas a agenda deles é muito politizada. E a agenda do pessoal do ICS e do ISCTE, qualquer B, tendo mais facilidade de interação, me parece uma agenda mais da disciplina. Ou seja, vamos fazer pesquisa, vamos juntar aqui e tal, vamos comparar. Tá? Então, foi por aí, Karina. Quer dizer, foi uma aproximação que começou nos anos 90, tá? Com circunstâncias, em grande medida, pessoais e que acabaram... Você chegou a passar um período mais longo em 2004? Passei em 2004. E desde 2004... Foi o quê? Um ano? Não, nunca cheguei a passar um ano. Passei 4 meses, 2004. Mas você vai sempre. Mas assim, desde 2004 eu passo 1 a 2 meses por ano lá. Né? Em Lisboa? Em Lisboa. Eu consigo fazer aquela coisa que a gente faz. Eu termino o semestre 15 de junho, 17 de junho. E começa 10 de agosto. Aí a gente tem aquele período intermediário de mês e tanto. Então, tenho feito isso sistematicamente. E é ótimo, porque é o lugar que eu vou para escrever, participo de seminários, usufruo da desinserção, né? Nesse sentido. Né? E isso me deu também base para... E lá, quando você faz esses períodos, desculpa, claro, curiosidade antropológica, você fica no ICS também, quer dizer, tem uma rotina de frequência no ICS? Tem. Ou você fica em casa, quer dizer, você eu sou tratado lá como, acho que é um erro de pessoa. Eu acho que eles pensam que eu sou outra pessoa. E tratam bem demais lá. Então eu tenho uma sala, né, eu tenho já minha senha, eu tenho minha carteira, tenho minha chave da sala. Né? Quando eu chego lá, então o senhor pessoa já está de volta, não sei o que, quer dizer, é como se eu fosse, tivesse uma... visitante permanente. Isso é uma curiosidade, porque eu acho que tem esse acolhimento mesmo, quer dizer, não é simplesmente um intercâmbio, né? Tem um acolhimento. É uma inserção... E, inclusive agora o prédio novo, nós visitamos. É magnífico, né? Mas isso eu acho, cara, não é monopólio meu, quer dizer, o ICS tem uma tradição de acolhimento impressionante. Todas as pessoas que eu conheço que foram para lá, Machado ficou 1 ano lá, por exemplo, quase 1 ano. Foi tratado também. Também erro de pessoa, mesma coisa. Super bem tratado. Quer dizer, e dentro nós da familiaridade, estamos com uma concepção errada de pessoa. Exatamente. Eles estão certíssimos. Estão certos, né? Claro, é assim que é para tratar. A gente tem que aprender isso. E eu acho também por essa possibilidade de aferir as coisas do plano mais pessoal, é que eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse cooperação mais regular com eles, porque é uma mistura de familiaridade com internacionalização ao mesmo tempo. O ICS é um lugar altamente internacionalizado. São várias línguas. E cada vaga que eles abrem, vem gente da Europa inteira. São concursos internacionais. Então você tem uma italiana, tem uma francesa, tem um inglês. De novo, ou portugueses que se formaram. Ou portugueses que fizeram doutorado. Italiano, exatamente. Por isso, a gente viu isso muito mais do que a também gente. Muito mais. A gente viu isso também, a gente ficou encantado com isso no Museu de Etnologia com o Joaquim. O Joaquim, que é outra figuraça. Impressionante, Paz e Brito, que o esforço todo de revitalizar o museu, acolhendo os estudantes e pesquisadores da Europa inteira, daqui, tudo, é incrível. E, Renato, e aí você mantém laço mais permanente do tipo, pode orientar trabalhos? Não, eu não tenho nenhum encargo assim. Participa de juros assim, não? Não, eu sou... Já deu curso? O ICS tem pouco curso, né? Isso é uma diferença interessante da estrutura deles para a nossa, né? Quer dizer, que a vida universitária no Brasil ela está calcada na ideia de que você tem indissolubilidade entre ensino e pesquisa. Né? Então, e lá eles têm carreiras separadas de investigador e professor. Então, o ICS desse oásis. Lembra um pouco o IPERJ, né? Quando o ICS era pequeno. Agora o ICS é gigantesco. Mas quando ele era pequeno, eles voltaram para a pesquisa com uma pós-graduação. Então, eles mesmos não dão cursos, né? Na verdade, os cursos são seminários. Então, mas você participou já disso? Participei disso. Participei de alguns seminários. Então, tem uma inserção numa rotina acadêmica do Instituto. Tem. Acaba de ter. E agora tem uma outra inserção na Nova também, na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Filosofia da Linguagem. Aí tem mais a ver com os meus temas pessoais.
Né? Que foi até onde você fez o pós-doutorado, né? Eu fiz o pós-doc lá no ICS mesmo. Ah, tá. Então E tem uma confusão. na Nova eu faço parte de uma equipe de pesquisa desse Instituto de Filosofia da Linguagem, um projeto grande sobre ceticismo. Né? E também também é um lugar de inserção que eu acho legal, que é importante também. Né? Você acha que esses tratados, né, a gente está falando de tratados de aproximação, de cooperação, eles de alguma maneira podiam ter uma repercussão mais ativa nas graduações, digo, daqui e de lá? Eu acho que tinha que ter repercussão mais geral nas pós-graduações, nas nossas agendas de pesquisa. Ainda não tem repercussão que podiam ter. Sabe? Acho que podiam ter muito mais. Né? A gente está perguntando isso porque uma das coisas que E nas encantou graduações, a Karina e a mim é que a recepção que os estudantes de graduação têm de uma coisa inteiramente desconhecida e até então para eles nada é muito boa. Então eu fico imaginando que isso podia render mais. A minha pergunta era exatamente, não igual, mas na área. Se você teve contato lá com jovens pesquisadores, ou mesmo que não com o professor diretamente, mas com, enfim, estudantes de pós-graduação, pessoas que ainda estão numa etapa de formação. E qual foi a sua impressão em comparação aqui com seus alunos do UPERJ, se você teceu algum... Porque você comparou, acho que muito bem no nível profissional, quer dizer, já de pessoas mais sênior, né? Não, tive menos contato, né? Porque eu tive contato com jovens pesquisadores, tá? Mais, né? Que estão começando a carreira lá no ICS como bolsista de pós-doc, a maior parte deles, né? São bolsas bolseiros. São bolseiros, bolseiros de pós-doc. Bolsa de 5 anos, enfim, para início de carreira, são coisas muito legais. A impressão que eu tenho é o seguinte, eles têm um diferencial, eles têm uma mais-valia, né, com relação à nossa turma aqui, que é a qualidade da educação secundária. Né? Eles vêm de uma impressão que dá, quer dizer, são todos, no mínimo, bilíngues, certo? Quer dizer, o domínio da língua estrangeira isso aí é estado de natureza, né? Alguns tri e outros mais do que isso. Né? Uma boa formação de base. Então a impressão que eu tenho é que, mesmo os estudantes da pós-graduação lá, não são estudantes que você tem que começar a formar e tal, enfim, a refazer lacunas que você tem na formação anterior. Quer dizer, eu acho que eles têm uma estrutura educacional no liceu e até mesmo na graduação. Né? Começam de outro lugar. Começam né? de outro lugar. Tá? Entram num mundo já mais internacionalizado que o nosso, para o bem e para o mal, certo? Porque aí também se especializam e se desenraizam, também tem tudo isso. Né? Mas tem um efeito positivo, que é a cabeça, em princípio, menos paroquial, né? Porque estão sempre em contato com professores de outras línguas, de outras instituições. Então eu sinto maior cosmopolitismo, sabe? Quer dizer, que é uma coisa que nós temos quer dizer, nós, professores, pesquisadores, são muito cosmopolitas no Brasil, mas nossos alunos não são, né? Não são. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas Perfeito. não são, né? Não são, né? Não consigo nem dar um curso em inglês. Não é? Exatamente. A gente Tinha uma época que eu na UF eu fazia... A realidade hoje na Europa passava um questionáriozinho essa, né? sobre as pessoas. Então eu parei de fazer. Porque aquilo me paralisava. Do que adianta eu dar esse programa? Eu olhava o questionário, era um programa de curso. Ou questionário ou programa. Os dois nunca. Né? Questionário tinha que começar do zero, né? Exatamente. Quer dizer, quantos livros você já leu? Não leu. Quantos livros tem em casa? Não tem nenhum livro. Educação do pai, primário incompleto. Avô, pescador. Impressionante. Que, por outro lado, é uma coisa extraordinária. As pessoas estão furando. Estão né? furando. Uma mobilidade heróica, né? Não, é muito interessante do ponto de vista sociológico. Mas do ponto de vista do magistério é terrível. É terrível. É outra coisa. Então, intuitivamente, a comparação que eu faria é essa, Karina. Quer dizer, agora, isso é muito ICS, né? O ISCTE também é isso. O ISCTE pega uma turma muito elitizada também. Né? O ISCTE é uma universidade, tem ensino de graduação, as propinas são muito caras, quer dizer, a anuidade é muito cara. Né? Então, não sei se isso é representativo do Portugal em geral, mas essa gente é muito qualificada. Então, estávamos na comparação dos estudantes lá e cá. E você dizia que eles ainda não tinham a pressão do tempo, das teses. Quer dizer, a ameaça, né, do formato de Bolonha, né, mas que está incidindo primariamente sobre a graduação. A ideia de você pensar em graduações mais curtas. Né, e três períodos letivos por ano. Né.
Mas as teses, as dissertações e as teses ainda são como eram as nossas até os anos 70, né? De longa duração. Né? Então, conheço gente que está 10, 15 anos e acabam fazendo trabalhos copiosos, quer dizer, de excelente qualidade, mas não são mais nada que seja pensável para o caso brasileiro. Hoje a coisa dos nossos prazos ela é muito proibitiva. Eu não sei até quando eles vão resistir. Porque o que acontece é que o que viabiliza essas teses de longa duração é que os alunos, os estudantes, acabam sendo incorporados como investigadores. A gente do ICS, que é investigador do ICS, está desenvolvendo tese. Então, isso viabiliza a tese de longa duração. Eu tenho a impressão que isso tem muito que ver com a taxa de competição. É um grupo muito menor, talvez seja menos difícil manter esse grupo. Mas, por outro lado, fico pensando na Alemanha, que também não é tão grande quanto o Brasil nesse sentido, mas muito disputado e muito difícil também acesso. Então, não sei, talvez seja... Porque a demografia da sociologia portuguesa é espantosa. Foi uma das coisas que me espantaram. Quantidade de sociólogos, ciência social, 70, lato né, sensu. É enorme. A Associação Portuguesa de Sociologia é gigantesca. É gigantesca. Qual foi então, a pesquisa do Antônio que disse que o terceiro... acho que foi dos funcionários... Não, foi uma pesquisa sim. aqui e lá. Aqui, Maria Celina fez uma pesquisa com os DAS do governo Lula, e o terceiro maior número de profissionais era de sociólogos. Aqui E Antônio Firmino tem uma grande pesquisa sobre a inserção dos sociólogos no mercado de trabalho lá, mercado português, que é muito alta, altíssima, ao contrário da, vamos dizer assim, um pouco do dito popular ou do saber mais corrente. O índice de empregabilidade, vamos dizer assim, sei lá. Mas não se empregam como sociólogos. Então, não especificamente com uma tarefa de investigação, mas de alguma forma já, de assessoria. Usando essa formação. Eu imagino, para algum lugar eles têm que ir, porque eles produzem muitos sociólogos. Eu fui a 3 congressos da APS, é um mundo, é uma coisa assim, muita gente. E o Anália Torres, que foi presidente da APS, e antes dela o Carlos Fortuna, lá de Coimbra, disseram que a malta só acaba, se licencia na faculdade e vai à APS se inscreve. Porque também é uma associação que cobra esse lado profissional também. Eles são meio... Chega a ser sindical, mas tem um lado corporativo forte. Então é muita gente. Então não sei se a competição... Se existe uma coisa de número menor lá. Para pós, né? Mas aí Agora, a pós é diversificada, quer dizer, você pensa em uma cidade como Lisboa, você tem pós do ICS, pós do ISCTE, a Católica tem pós-graduação. Agora, pensando até nessa questão da pós-graduação, lá, pelo pouco que eu conheço, as pós-graduações eram mais específicas. Ao contrário dessas, como a gente tem aqui, pós-graduação em Sociologia. Lá você tem mestrados e doutorados em áreas mais determinadas. Por exemplo, um mestrado em Antropologia Urbana. Ou um doutorado em... Políticas públicas. Exatamente. Estudos europeus. Você tem esse recorte. Porque eu acho que aqui no Brasil essas áreas ficaram já consolidadas. Né? As grandes áreas estão consolidadas. Em Portugal isso ainda é muito fluido. Isso é muito fluido ainda. Quer dizer, a PS, todo mundo está na PS. Associação Portuguesa de Sociologia, né? Então você tem cientistas políticos, antropólogos, essa coisa não está ainda... Não está especializada ainda. Mas vai acabar ficando, vai acabar ficando. Quer dizer, mas eu acho que... Talvez por esse fator recente da pós-graduação. Então aí começa, e a pós-graduação vai puxando essa coisa da especialização. E você tem razão, você começa a ter essas coisas muito mais focadas, né? Você citou, Renato, o Fernando Gil como uma coisa que teve um impacto, né? Uma coisa, impacto gigantesco. Intelectual que teve um impacto muito grande. Você poderia citar uma obra dele? Fernando, O Fernando tem uma obra impressionante, que tem coisas geniais sobre, por exemplo, sobre Camões, sobre Padre Vieira. Na área da literatura ele fez coisas belíssimas. Mas foi na filosofia mesmo que ele fez, quer dizer, a obra dele fundamental na área da filosofia. Então, o livro principal dele chama-se Tratado da Evidência, né? Que é uma linha de investigação. O Tratado da Evidência ele publicou em uns 90, é uma linha de investigação que ele desenvolve desde os anos 60, que é um pouco a seguinte ideia, quer dizer, do ponto de vista de uma filosofia, quer dizer, o que valida uma filosofia, né? Quer dizer, o que valida um discurso, um enunciado?
uma resposta imediata que a gente pode dar é a seguinte: o que valida o enunciado é a sua capacidade de dizer alguma coisa que esteja fora de si, né? Descrever uma dada situação, né? E para isso o enunciado vai procurar se validar pela argumentação. Eu vou argumentar para convencer vocês de que eu estou dizendo corresponde ao que eu quero que diga, ou pela prova, quando isso for possível. Você tem lá os instrumentos de prova. E o Fernando introduz uma ideia interessante aqui. Além da prova e da argumentação, há uma dimensão na qual o discurso é verdadeiro para o sujeito que fala, antes dele ser verdadeiro ou não para o sujeito que escuta. Autoconvencimento. Autoconvencimento. Isso é o lugar da evidência. Tá? A evidência é uma coisa que se dá na relação do sujeito com o seu pensamento. É uma coisa, por exemplo, que a gente pega na Declaração da Independência Americana, quando Jefferson diz assim: tomo essas verdades como autoevidentes. Os homens foram criados por Deus, iguais, etc, etc. Essa coisa de autoevidente. Né? Dispensa prova, dispensa argumentação. Né? Então ele constrói toda uma reflexão sobre a filosofia fundada nessa ideia de que o filósofo é o sujeito que crê, sobretudo a ideia da crença aparece como uma ideia, foi isso é que me enlouqueceu. Né? A ideia da crença aparece como uma ideia que faz a pregnância entre o sujeito que pensa e aquilo que ele toma como indisputado, quer dizer, aquilo que, a partir do qual ele fala do mundo. Quer dizer, tudo que eu falo sobre o mundo eu posso questionar e duvidar, certo? Mas há uma dimensão que eu não posso duvidar e questionar, porque senão eu não falo para o mundo, porque depende da dimensão da interioridade do sujeito, né? Que é uma dimensão solipsista, né? No sentido assim mais técnico, né? E o interessante é que a filosofia política ela vem de atos solipsistas e fala para o mundo inteiro, né? E coloniza o mundo inteiro, né? Para a humanidade como um todo, né? Você falará bem para o outro se souber falar para si. Exatamente. Imperativo categórico kantiano, né? Quer dizer, que é uma coisa totalmente interna da ordem da evidência, mas que aplica uma legislação para toda a humanidade, né? E tantos pensadores, né? Então esse é o ponto que o Fernando... Quer dizer, isso já é um desdobramento mesmo, mas essa ideia da evidência é o grande tema da filosofia dele, né? Aparece no Tratado da Evidência, aparece nos modos da evidência, aparece no último grande livro que ele publicou, chamado A Convicção, um livro de 2000. Esses são os três assim, livros assim, mais... E retrocedendo um pouco, se você tivesse que pensar uma obra ou um autor que foi muito marcante na sua... Ou porque foi um momento de virada para se tornar um cientista social ou político, enfim, na sua trajetória? Sei, deixa eu ver. Caramba, isso é difícil. Aí tem que ver com o nosso querido professor Luiz Castro Faria, né? Tem a ver com Castro Faria. Tristes Trópicos, certamente, foi uma coisa... Um bom dia para se lembrar dele, né? Devastadora. Pois é. O famoso capítulo 15 da Antropologia Estrutural. Né? Noção de estrutura e etnologia. Né? Coisas da graduação. A gente teve uma graduação próxima, né? Onde foi a sua graduação e como que você decidiu? Como é que foi a história de decidir fazer Eu fiz graduação na UF, fiz 2 anos de História, passei depois para Ciências Sociais, fui monitor de Sociologia, fiz 15 cursos optativos em Antropologia, acabei fazendo mestrado em Política. Foi isso. Minha graduação foi isso. Tá? Completamente... Mas era um grande momento da antropologia na UF. Eu acho que eu fiz todos também. Era um excelente departamento. Era gente que estava começando a pós-graduação no museu, quando o museu começou. Então estava lá Rosilene, estava Cláudia. Que eu nunca mais vi do cinema, né? Casada com Paulo Thiago, aquele cineasta. A Matoso, filha do a Lúcia Matoso, filha do Matoso Câmara, Lúcia Câmara. Wagner Neves Rocha, que era um sujeito genial, que depois abandonou para virar psicanalista. Jeremias eu já não peguei. Jeremias era mais metodologia, né? Foi para a USP depois. Epistemologia, né? Aquela coisa. Mas havia uma turma de antropologia que estava se beneficiando da presença do Castro Faria, né? Que já era um intelectual consagrado naquela época, né? Vindo da antropologia física, né? De umas coisas assim bem caretas, e fez uma virada intelectual formidável, via estruturalismo, via... A primeira pessoa que eu ouvi falar em Bourdieu, que falou de Bourdieu, foi o Castro Faria para mim, isso nos anos 70, né? Foucault, essas coisas todas, né? Ele teve um papel muito grande de vascularização, né? Quando eu lembro da minha graduação, eu lembro basicamente disso, dos cursos de antropologia. Mas como é que você chega na UF, Renato? Como é que eu chego na UF? Como é que era a tua formação em casa? Eu chego na UF porque era o lugar que tinha movimento estudantil mais ativo.
Aí eu queria entrar para a universidade onde eu pudesse fazer revolução, foi só por isso. Você tinha isso na cabeça? Tinha, porque Claro. o IFIX estava todo mundo preso, né? O AI-5 tinha passado o rodo no IFIX, isso estamos falando de 71, né? E houve uma coisa engraçada, porque gente caçada... Você é nascido no Rio? Sou nascido no Rio. Gente caçada no Rio dava aula em Niterói. Niterói. Tinha uma coisa assim, que Niterói É. foi o último lugar a ser afetado pela repressão. É né? muito Você bonito estudou ali, em que né? colégio? No colégio de aplicação da UERJ, Ah, antiga UEG. Né? Fiz o ginásio inteiro, até o segundo ano clássico. Depois eu fui fazer o terceiro ano no Colégio Andres, uma turma para desenho industrial. Aí eu fiz o vestibular todo para desenho industrial, fui para História. Tendo marcado como segunda opção literatura na PUC. Depois eu ter ido lá. Foi quando eu conheci Luiz Eduardo, inclusive, foi exatamente nessa coisa do desenho industrial. E Ah, é? Foi, Isso eu não foi. sabia. Da mesma turma do Andres, em 71. Nos conhecemos dele nessa época. Ele foi para literatura, quer dizer, foi para letras e eu fui para história na UF, né? Então aí os mundos, né, separei. Eu não tinha nenhuma relação com Niterói, nenhuma. quer dizer, era a segunda opção de desenho industrial tua. Não, eu não cheguei nem a prestar, como dizem os paulistas, não cheguei nem a fazer a prova para desenho industrial, porque no final do ano, quer dizer, nesse ano de 71, né, já que a gente está falando da pré-história, eu conheci um sujeito extraordinário que me impactou muito, né, que foi o saudoso Manuel Maurício, né? Manuel Maurício Albuquerque, que era um professor de história magnífico. Ele era o ex-professor do Instituto Rio Branco e da FENEFI. Foi cassado em 68, país 5. Né? E ele foi assistente do Hélio Viana, um cara engraçado. Hélio Viana, aquela historiografia bem... Hélio Viana e do Pedro Calmon, ele começa a trajetória dele por aí. Se transforma num sujeito de esquerda, de repente, né? E sob o colo dele caiu Althusser, aquelas coisas todas, então ele, enfim, começou a fazer uma história do Brasil meio diferente. Hoje a gente, quer dizer, criaria vários problemas com relação ao modo de enquadrar as coisas, né? Mas era um professor extraordinário. E ele foi... carismático também. Engraçado. Quem fala dele, fala. As aulas dele eram... As coisas que ele falava em sala, não poderia mais falar hoje, porque ele seria preso, né? Porque eram todas politicamente incorretas, né? Enfim, tinha uma misoginia que hoje seria insuportável, essas coisas, né? Mas era um sujeito brilhante. Né? E ele atravessou, assim, quer dizer, fez um corte, assim. Aí, história, né? Por que história? Porque tinha os amigos que iam fazer ciências sociais, né? Mas a ideia de que a história era ciência. Era a tal ciência da história, do Althusser. Era isso. Quer dizer, eu tinha 17 anos e a leitura do Althusser naquela época me marcou muito, né? Então a ideia de que há uma ciência da história, um continente descoberto por Marx, que é a ciência da história, que se soma ao continente descoberto por Freud, né? Que é o que é inconsciente, e o continente descoberto por Darwin, cada um descobriu um continente. Não é uma coisa sempre assim, planetária, as metáforas, é uma loucura. E aí quando eu cheguei na UF, história o que era? História antiga, medieval, entendeu? O primeiro embate foi logo com o Luiz César Bittencourt, professor de História Antiga, que dava primeiros cursos de História Antiga, né, que teórica Mesopotâmia, né, que ele chamava de Sociedade de Regadio, aí o modo de produção asiático, aí não era. O máximo que ele concedia era despotismo oriental. Era uma coisa engraçadíssima. E era uma turma infernal, era eu, Melo, Marco Antônio da Silva Melo, era uma turma realmente... irredenta, né? Sim. De dedo levantado. E aí, daí a passagem para as ciências sociais, né? Porque a história não era aquela história, nem podia ser, né? Mas quando passei para as ciências sociais, passou um pouco de história também. E foi exatamente nessa altura, do final de graduação, que eu vim trabalhar no CPDOC como estagiário. E aí a dimensão da história política, da história empírica, nunca mais me abandonou. Quer dizer, é uma coisa que eu tenho muita escuta ainda, quer dizer, uma coisa... Acho que eu resolvi isso bem, quer dizer, acabei... Escreveu um grande clássico livro. É verdade. E acho que, inclusive, a minha... Quer dizer, se tem alguma originalidade que eu faço em filosofia política, tem a ver com isso, a ideia de que a filosofia política tem que falar do mundo. Ela tem que falar do mundo, ela não pode ser estudo só dos grandes pensadores. Né? Então ela tem que aterrissar. Né? Então a história é fundamental. Né? Não pode ser abstraída, né?
Naquela E aí, graduação lá, evidentemente a antropologia era mesmo mais interessante. Era mais interessante. E da política era o Chico Ferraz, né? Política tinha pouca gente. O Chico Ferraz, que era um grande professor, um grande orador, né? Não era? Nessa grande época, orador. eu só me lembrei dele. É. Não estou nem me lembrando de outros. Zé Nilo Tavares, Ah, Zé Nilo. que era um grande professor, É, isso mesmo. muito marxista, aquela coisa muito Contemporaneidade do não do coetâneo. não coetâneo. Todos Mas conhecidos. havia grandes professores, muito bons professores. A turma de antropologia talvez mais ativa porque era uma geração muito jovem, começando a pós-graduação. Então eles traziam para a sala de aula o que eles estavam aprendendo no museu. Então fazia esse tipo de corretorização. Né? E aí você chegou a fazer uma monografia nesse curso? Não, o nosso curso não tinha monografia. Não. E aí você vai para o IUPERJ? Eu vou para o IUPERJ. Como é que é essa Pois passagem? na verdade, eu não passei da UF para o IUPERJ, eu passei da UF para o CPDOC. Do CPDOC, a nossa turma aqui foi para o IUPERJ. Mesma turma. Eu, Mônica Risto, Lúcio Pandolfi, que mais? Lúcio Hipólito, Regina Hipólito, eram 5. O CPDOC numa turma de 15. Era a bancada do CPDOC no Bancada do IUPERJ. CPDOC. Helena já estava lá no ano antes. Né? Maria Celina estava lá Maria um ano Celina, antes. Maria Celina é da minha turma de doutorado. Eu acho que do mestrado, não sei, não me lembro. Sim, mas Celina foi a turma antes da nossa. Foi. Uma ou duas turmas antes da foi. nossa. Então, tinha lá uma Eduardo Gomes. Eduardo Gomes também fez mestrado lá. Que hoje está não. Que hoje está na UF. Então era uma. Então foi isso, quer dizer, eu fui para a ciência política um pouco por conta de ter passado aqui um tempo ainda com estudante de graduação, em que a coisa da vida política, né, acabou tendo muita força, né? E na pós-graduação deu para juntar as duas agendas, né? A agenda mais de teoria, na filosofia política e a pesquisa histórica. E já foi o Vanderlei teu orientador? Foi o Vanderlei meu orientador no mestrado, depois no... Vanderlei Guilherme dos Santos. Exatamente. Que também foi outra pessoa que teve um impacto muito grande na minha trajetória. Né? Porque naquela época tinha um pouco essa pegada também. Quer dizer, Vanderlei fez filosofia, ele é filósofo de formação. Né? Por isso é que eu fiz aquela recuperação. Pois é, e tinha uma agenda muito filosófica nessa época, né? De pensar teoria política, os fundamentos do governo, né? Os fundamentos das teorias do Estado. Isso me atraiu muito. Né? A agenda dele depois não me atraiu muito mais, porque é muito mais voltada a coisas ligadas à escolha racional, enfim. Muitas pessoas que introduziu isso no Brasil, aí houve um afastamento de agendas. Mas nessa época foi um impacto assim... O mestrado muito e o forte. doutorado? O mestrado... E o doutorado foi com E o ele? doutorado, Foi, o doutorado também. Foi, Foi me bem, lembro. foi bem. E o Estado deu a Invenção Republicana. Esse é o livro. Obrigada. Um livro que tem pesquisa histórica, bastante, mas é um livro... Eu fiz depois uma segunda edição, e na segunda edição eu fiz um prefácio em que eu consegui entender o que estava escrito no livro, né? Que é um pouco um exercício de história política filosoficamente orientado, uma coisa assim, né? Há questões ali filosóficas que orientam aquela pesquisa histórica. Né? E o doutorado foi uma coisa de teoria pura, né? Foi uma coisa mais de filosofia política pura, né? Sem história. E nessa altura você lembra de a gente estava começou a falar isso por conta a gente tem aqui a gente de alguma forma um projeto e as entrevistas foram produzindo um pouco esse conjunto de obras que marcaram as gerações de cientistas sociais. Então, você acabou não respondendo naquela primeira vez que eu te perguntei, mas como eu te falei, não precisa ser um livro, pode ser um livro autor, que marcou assim. Ou, nessa época de formação, de graduação, alguma coisa que tenha te... Graduação ou depois, não tem. Não tem. Deixa eu ver na graduação, tem tanta coisa. Não, eu falei do textos trópicos, esse teve um impacto muito grande. Deixa eu ver outro livro. O livro do sujeito chamado Sheldon Wolin, esse foi um livro também que teve um impacto imenso, chamado Politics and Vision, que é um filósofo político americano sensacional. Publicou mais recentemente uma biografia do Tocqueville que é espantosa, fabulosa, coisa assim, de altíssimo nível. Isso teve um impacto grande, a minha aproximação com a teoria política, a filosofia política. Deixa eu ver. Não, sabe o que a gente lia muito, cara? A gente lia muitos clássicos, né? Muitos clássicos. Então, uma coisa que me impactou imensamente foi por exemplo, uma literatura que eu não conhecia,
né, que eu vinha de uma formação de esquerda, marxista, toda marxista, foi, por exemplo, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Né? Esse foi um livro que nos enlouqueceu. E, sobretudo, o livro que me enlouqueceu pessoalmente foi A Grande Transformação do Polanyi. Acho que esse foi o livro de fim de graduação. Né? Foi o livro. Né? Muito bom, né? Muito bom. Foi um livro assim que... O que mais, quer dizer? Não é uma enciclopédia. A gente é um pouco para... É interessante ver coisas, por exemplo, a geração mais velha fala muito de Gurvitch, né? Mannheim. Pessoas... Mannheim eu vim ler depois. Mannheim. É interessante que tenha assim, uma espécie de vocabulário bibliográfico de gerações. Assim. Quem fez anos 60, né? Todo mundo comenta um pouco desse... A gente lia muitos clássicos. Eu li muito Weber, li muito Marx. Muito Durkheim. Então a gente tinha que ler e era legal. Tinha bons professores. Então E uma coisa que a gente tem pedido, um pouco dando agora um salto, se você foi aluno de Ciências Sociais, mesmo que aproveitando seus créditos de História, e hoje você é professor de Ciências Sociais. Você podia fazer para a gente uma comparação do que você acha que foi a sua formação com o que os estudantes estão recebendo hoje? Sim. E o que você avalia dessa... Eu acho que os estudantes hoje estão recebendo uma formação pior. Eu acho. Agregadamente. Agregadamente, eu acho. Porque excelentes professores trabalhando hoje, quer dizer, com carreiras acadêmicas muito mais estruturadas do que naquela altura, mas, como é que eu posso dizer? É complicado dizer isso. Mas a impressão que eu tenho é que você não tem uma concepção de curso, né, de formação, né, porque havia uma coisa na minha geração, né, que faz uma diferença muito grande, por bem ou por mal, isso é secundário, né, que é o fato de que não havia separação entre o que a gente fazia dentro da universidade e o que a gente pensava que fazia fora da universidade, né, quer dizer, coisa da vida mesmo, coisa da política, do envolvimento existencial, enfim. E eu acho que hoje a ciência social está muito mais profissionalizada do que ela era antes, né? E você pode ter até... os alunos até aprendem coisas de maneira mais regrada, aprendem técnicas de pesquisa, aprendem a tratar de um certo objeto. Mas eu acho que tem muito menos hoje a ideia de que você tem uma discussão pública, você tem algo além do que está acontecendo ali na sala de aula ou no laboratório de pesquisa, entende? Eu tenho um pouco assim, quer dizer, eu não posso provar isso. Claro, não, são impressões mesmo. É da ordem da impressão, né? Eu acho que também a coisa da universidade pública tem aspectos que eu acho que... Você sabe disso, você está na universidade, todos nós sabemos disso, né? Que ao mesmo tempo que abriga coisas muito boas, abriga coisas muito ruins e abriga com estabilidade de emprego. Às vezes eu olho para certos concursos, que bom que fulano entrou. Aí eu olho, mas entrou também, vai ficar 35 anos aqui sentado, meu Deus, pobre desses alunos. Né? Então, quer dizer, dá para isso não existir naquela época também, mas eu acho que é difícil dizer isso. Eu estou tentando tentar uma fórmula mais analítica para isso. Eu acho que rotinizou mais, eu acho que o saber está mais fragmentado, está menos politizado no sentido de que o que nós fazemos na universidade não tem a ver com o que a gente faz fora da universidade. Quer dizer, tem um estreitamento. Virou profissão. Quer dizer, a coisa se transformou numa profissão. E hoje nós ensinamos aos alunos a se profissionalizarem, que era uma questão que não existia. Não existia. Para o bem ou para o mal. Quer dizer, a questão aqui é comparar, não é valorar, fazer valorações, né? E é curioso porque uma formação que foi mais geral, né? Menos comprometida com a profissionalização, empregou mais. Empregou mais. As pessoas. Mas isso também tem um dado também de mercado. Tem a ver com o mundo que a gente combatia, né? Exatamente. O milagre brasileiro, crescimento e tal. A gente não percebia isso, a gente só caía de pau, né? Mas era um mundo que o Brasil estava sendo reinventado naquela época, né? E sobrou para a gente também, no sentido positivo, né? Nos incluiu, né? E era um grupo bem menor. E era um grupo bem menor. Hoje se produz também levas e levas. Então, essa comparação minha é totalmente idiosincrática. Eu acho até fazendo um exercício de imaginação, quer dizer, o que você... A gente tem também ouvido vários entrevistados sobre isso.
Se você tivesse que pensar a formação hoje, você até como uma pessoa tão importante, não só hoje nos programas do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas já também com uma passagem muito forte nas políticas científicas do Estado, do Rio, né, pela FAPERJ, enfim, com uma atuação de política pública muito forte na ciência, você certamente tem que lidar com o público-alvo dessas políticas, que são os cientistas sociais. Cientistas sociais. Então, no exercício de imaginação, o que você acha que que cientista social é esse que a gente poderia desejar, enfim, que estivesse, né, recebendo essas ações, né, da política científica? Um pouco a tua avaliação desse público. O que nós temos ou o que a gente poderia desejar? Os dois. Acho que a gente quer ouvir um pouco isso. A generalização é complicada, mas... mas... está produzindo essa ciência social que a gente está, sobre a qual a gente está aqui elucubrando, né? Eu acho que é uma ciência social muito produtiva, quer dizer, as pessoas, muita gente fazendo muita coisa, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que é uma ciência social muito profissionalizada, certo? Muito profissionalizada, com pouca reflexão sobre temas como política científica, por exemplo, sabe? Quer dizer, na verdade é um conjunto de usuários de programas de fomento. Certo? Que os físicos façam isso, que os biólogos não fazem, se eles fizessem isso, seria compreensível. Mas eu acho que pela natureza da ciência social, quer dizer, acho que seria um objeto obrigatório nosso de consideração seria refletir sociologicamente, né, sobre as condições nas quais se faz política científica, como é que ela é, quais são os valores que orientam essa política. Quer dizer, nós não temos reflexividade sobre isso comparável à nossa capacidade de utilização dos recursos. Então, às vezes eu olho isso e vejo um mar de fragmentos, né, coisas fragmentadas, né, que nem sempre se conectam, né. Isso é uma coisa que mais me preocupa, que mais me preocupa de negativo, né? Essa cissiparidade. Pois é, mas você acha que a comunicação eletrônica, a velocidade, a disponibilidade, como nunca, isso de fato nunca houve na história antes? Nunca antes na história. Nunca, né? Esse de fato nunca. Você teve acesso a um volume tão extraordinário, porque a nossa geração, a nossa não, que eu sou mais velha, mas uma das indicações de poder que alguém tinha era exatamente ter o conhecimento ou ter um livro que o outro não tinha, ter uma informação que o outro não tinha acesso. Era um segredo, e era um segredo também fisicamente possível, porque você não tinha como comprar. Você, isso é uma coisa engraçada. A nossa internet, sabe qual era? Nossa internet era a livraria Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, tinha que esperar 3 meses. Chegava lá, quando chegava caixas de livro, a gente ia ver o que tinha chegado, nem para comprar, não. A última coisa que saiu. A última coisa que saiu, né? Então, num certo sentido, não faz muita diferença da nossa para os rapazes de Minas lá, o Drummond e lá o Bar do Ponto, a livraria do... Não tem muita diferença. Década de 20, no entanto... Éramos poucos que falavam línguas estrangeiras, já tinha isso, né? Em 15 anos isso virou uma coisa inteiramente... Hoje se compra muito, se lê pouco. Acho que esse é o ponto, quer dizer, a coisa do pensamento, entendeu? A coisa do pensamento. Tem seus livros. Tem seus livros, né? Tem seus livros. Quer dizer, agora o pensamento, nós estamos pensando, né? Quer dizer, deve haver um ponto ideal, os poetas da ciência política chamam de um lugar de trade-off ideal, né? Que é entre volume de informação e pensamento, mas isso é um lugar ideal, isso é no eixo cartesiano, você desenha esse ponto ideal, mas na vida prática, quer dizer, a velocidade dessas coisas acaba por ser incompatível com o pensamento, com a reflexão. Eu não sou um apocalíptico no sentido de achar que a internet não tem saída, mas também não me encanto com essa coisa não. Quer dizer, eu acho que a coisa que o Milton aquele geógrafo, Milton Santos, dizia que uma coisa muito linda, quer dizer, a diferença entre homens lentos e homens rápidos. Aí que o pensamento tem que ser lento. Né? E às vezes eu olho para os meus colegas e alunos e eu tenho a impressão que eles estão jogando tênis com quadra rápida, né? Aquele tênis de saque e voleio, né? Ao lado do lugar do tênis de cada fundo de quadra, que é o lugar do pensamento, né? Agora, Renato, isso tem muito que ver também com uma coisa muito positiva, de ampliação, de democratização do acesso, né? Então, uma coisa quase Nós estamos replicando aqui o ponto do Tocqueville. Pois é. Então, tem esses riscos e tal. E nesse emaranhado, nós falamos dos professores, você encontra estudantes que você diz, não, ali dá. Encontra. Você tem isso, você vê que tem. Encontra, enfim. Nós todos encontramos, eu tenho certeza, quer dizer.
Quer dizer, enfim, eu estou fazendo um quadro muito Que é o macro por cima, mesmo. né? Acho que sim, não é por cima. Mas isso não Acho elimina que a mesmo- possibilidade de esforços contrários, quer dizer, de vinculação, de chamar atenção. Mas pra- serão exceções, claro. Serão exceções, porque a vida puxa para outra a fragmentação. Agora, nada impede que politicamente a gente induza na outra direção. Por exemplo, na coisa do programa de Ciências Sociais, né, CPLP, uma possibilidade, na configuração dos editais, uma coisa que eu estou pensando lá com o pessoal, não induzir temas, porque isso é complicado, mas indicar cooperação multidisciplinar como fator positivo. A gente já faz isso, aliás, né? Para evitar que você tenha um projeto de política, projeto de sociologia, projeto de antropologia. Então, Isso que eu ia perguntar. então você induz a um tipo de... Aí você tem que formar um profissional capaz de fazer, de falar várias línguas, né? A gente fala várias línguas, não fala? Quer dizer, no sentido de idioma. Então, precisa falar várias línguas intelectualmente também. Né? Como alguém que lida com esses projetos da comunidade científica toda, o que você acha que o que são os vícios e as virtudes, vamos dizer assim, desse material que chega? Você chega a ler muitos desses projetos ou você está mais administrando outros comitês que fazem avaliação? Nós estamos agora começando a fazer a primeira avaliação grande, lendo alguns relatórios. Eu ainda não tenho ainda uma opinião assim... Mas existem algumas políticas que, por exemplo, não têm demanda? Vocês não conseguem preencher? Tem tido alguma dificuldade nisso ou não? Vocês têm tido plena resposta? Eu acho que a resposta tem sido muito legal, sabe? Sobretudo desse programa de Ciências Sociais CPLP, né? Porque o ProAfrica eu assumi agora e tem uma memória menos formada, né? Tem acontecido o seguinte, quer dizer, alguns projetos estão acumulando trabalho. O projeto de vocês acho que é um exemplo notável disso. Tem um projeto feito pelo pessoal de Coimbra, junto com o Sergipe, em Angola, dirigido aqui no Brasil pelo Rogério, lá de Sergipe. E que Rogério... memória. Ele é um dos diretores da Ampox agora. É um jovem cientista social, um cara muito interessante. E pelo lado português, o Carlos Fortuna, que é um sujeito muito interessante, sociólogo urbano, assim, zimeliano, assim, de finíssimo. Esse grupo também vem trabalhando de maneira acumulada. Quando a gente consegue a acumulação, ou seja, financiamentos sucessivos, né, você tem um impacto diferente. Você vê que ali saiu uma coisa legal. Então, nessa Ampox, eu assisti lá o fórum de cidades que eles organizaram, esse grupo, né? Esse do Carlos Fortuna e do Rogério, pouco eu lembro o nome dele. Sempre comparação, cidade portuguesa com uma cidade brasileira. Extremamente interessante. Muito interessante. Um aluno meu foi a esse fórum, gostou muito. Muito legal. Assisti o primeiro, me chamaram para abrir, eu assisti a primeira sessão. São Paulo, Porto, Bairro Alto com a Lapa, enfim, cruzamentos assim, né? Comparações por contrastes. Muito interessante. Aí você tem um antropólogo, tem um sociólogo, tem um urbanista, tem que ter um urbanista. Isso eu gosto, acho legal isso. Quer dizer, você faz uma conversa, né? E para os alunos jovens ouvindo isso, é como se musicalmente você estivesse abrindo o ouvido, né? Mostrando diferentes instrumentos, quer dizer, olha, o ouvido pode escutar esse som. Né? Isso tende Agora, isso é praticado de maneira desigual pelas diferentes disciplinas. Eu acho que a antropologia e a sociologia estão mais preparadas para isso. Né? Tem a ver também com... Estou cada vez mais convencido de que essa coisa que as ciências sociais são compostas de 3 disciplinas que tem algum tipo de equivalência não é verdade. Acho que a política ela é diferente por 2 razões. Primeiro, se você pensar no pensamento político, ele é muito anterior. Começou lá E segundo, quer dizer, se você pensar a política como ciência política, é o saber que, por ter o nome do seu objeto, ele cola no objeto, enquanto que a sociologia e a antropologia são perspectivas de observação de outros objetos. A sociologia não trata da sociologia. Pode até tratar, mas não foi feita para tratar da sociologia. E de antropologia. Tratar da sociedade. Tratar da sociedade. E sociedade é qualquer coisa. Sociologia do copo na mesa, das maneiras de comer. Né? O objeto não está... E a política tem a ilusão de que existe um objeto chamado política e que ela tem que tratar aquilo. E nessa simbiose entre sujeito e objeto, ela acaba por ser uma ciência conservadora. Ela precisa preservar o seu objeto intactamente para que a própria ciência do objeto permaneça. Enquanto a sociologia é mudança o tempo todo. Quer dizer, eu não quero preservar, eu quero ver como é que mudam as coisas.
E com isso Tá? você define o que é a política, né? E onde ela não está, e ela pode não estar em uma opção de lugares. Então, eu acho que isso aí define cientistas sociais diferentes, interessante. com linguagens diferentes. E em sabe? Portugal a gente tem percebido também que a ciência social incorpora a história, né? E um dos efeitos é esse. Você tem uma ciência social mais histórica e mais sociológica. Aqui a história está sempre se colocando como uma coisa à parte, né? Exatamente. E exatamente. lá faz parte desse, não é uma tríade, O próprio ICS é isso. O ICS Isso. tem geógrafos, demógrafos, Isso. sociólogos, historiadores, antropólogos. Isso. É outro desenho, que aqui é impensável. Era o desenho da antiga faculdade de filosofia, né? Isso. Que acabaram, né? A USP talvez seja a última, né? Nesse sentido. Então, eu acho que é uma coisa também e que reflete na coisa da cooperação. Os sociólogos e antropólogos estão mais dispostos a jogar o jogo da cooperação internacional. Eu vejo pela clientela. E aproveitando que você está fazendo essa comparação mais interna, e quando ela se torna mais externa, por exemplo, as ciências sociais e as outras áreas? Você estava citando no ProAfrica, Sei. saúde, vida... Não tem interação, não tem tido interação. Seria legal se tivesse. Quer dizer, você tem uma separação ainda das grandes áreas. Então há temas, por exemplo, como a AIDS, né? Quer dizer, e outros temas também, né? Que Perfeitamente. daria para você, Claro. daria para trabalhar uma transversalidade entre não só Fortemente. entre a grande área, mas com outras áreas, né? Uma coisa legal isso. Né? Coisa de etnoscience também daria, seria uma coisa interessante também, né? Tá? Enfim, está aberto, coisa para desenvolver, né? Coisa que pode ser feita. Mas tem uma coisa que eu estou tentando organizar lá no IPERJ, e a FINEP vai nos ajudar, que tem a ver com o que vocês estão fazendo, quer dizer, que é montar um observatório dos países de língua portuguesa. E a ideia é a seguinte, a ideia é que eu tenho um grupo lá de alunos, né? E fiz uma equipe com grupos diferentes, né? Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Timor e Cabo Verde. Então, são vários planos de complexidade. O primeiro plano, de menor complexidade, é o seguinte, é produzir boletins semanais sobre o que acontece nesses países. Indicadores políticos, sociais, enfim. Cobertura, assim, não é jornalística, mas informativa, né? Análises mensais transversais, temas assim mais pesados, que encomenda para alguém fazer um ensaio a respeito disso. E outra coisa que acho que é a coisa mais interessante é recolher o que nesses países está sendo produzido sobre eles próprios. Quer dizer, como é que em Moçambique se pensa o país, como é que os intelectuais angolanos pensam a si mesmos, né? Independentemente de estarem na universidade ou não estarem na universidade. Vocês vão gerar um banco de dados também? A ideia é fazer um banco de dados, quer dizer, fazer um portal, né, onde você pode entrar por temas ou por país. Angola. Aí você tem Angola lá, o dia a dia, o que está acontecendo, a conjuntura, né, algum ensaio sobre alguma questão mais estrutural, mais histórica, e, sei lá, de repente um ensaio do Luandino Vieira, uma coisa de algum intelectual angolano sobre o país, né? Então a ideia E isso, a internet é fantástica. Isso é internet, Fantástico. Então é uma coisa que vem também disso, né? Vem dessa... Me surgiu agora uma dúvida. E a área de relações internacionais, que também está num boom de crescimento, ela passa por aí? Começa a aparecer. Porque você hoje não tem mais só especialistas em Europa e América, né? Começa a aparecer. Aparece, por exemplo, apareceram 2 projetos sobre Timor, com essa perspectiva, né? Porque aí esses alunos, quer dizer, estudantes de pós-graduação poderiam participar do observatório, uma vez que os seus objetos estivessem ligados aos países. Quer dizer, a ideia qual é? A ideia é criar uma base de informação, de reflexão sobre o espaço lusófono. Para, no segundo momento, criar, inclusive, curso de pós-graduação. Cursos que podem complementar a outra pós-graduação, né? Com uma certa... Você pode criar um banco de tese, por exemplo, ali, já. Você vai fazer doutorado, mestrado em política, e tem uma área de concentração, estudos. Não tem American Studies, não tem? Claro. Já tem uma... Eu achei uma tese... Estudos, tem que inventar um nome, estudos lusófonos, não é exatamente isso, estudos, sei lá. Bom, não sei se é American. Eu não tenho papas na língua, eu por mim chamaria o mundo que o português criou, certo? Mas aí os colegas africanos não vão gostar. É verdade. Isso poderia ser um berçário para essa sede da Associação Luso-Afro? Não, isso... Ser desvinculado. Desvinculou. Quem será que vai sediar essa possível associação? Essa associação, ela foi tentou se fundar essa associação em 2000, lá no Congresso do Porto. O Carlos Fortuna foi até o primeiro
presidente e eu fui o primeiro vice-presidente. E aí, por isso, não deu certo. Não dava certo, por exemplo, registrar o diabo da associação. Não tem, onde é que vai registrar? Brasil, Portugal, quer dizer, uma loucura. É difícil fazer uma associação, porque a gente tem uma concepção muito portuguesa, né, brasileira. Ou seja, vamos primeiro definir a diretoria e depois... Aí, eureka! Não, vamos fazer o seguinte, quais são as áreas de interesse, as áreas temáticas e tal, quem está estudando o que aonde. Aí cria um grupo lá, aí nucleia, cria estrutura federativa, cria uma estrutura de comunicação entre esses núcleos. Essas pessoas fazem a programação dos congressos e você tem uma diretoria pequena que simplesmente toca, mantém a coisa, fazer um formato mais leve. Então, eu fiquei carregado, junto com outras pessoas, de preparar um estatuto para que fundem essa associação no próximo congresso, que vai ser em Salvador. Então, ela ainda vai ser criada. Né? Que é quando, hein? Vai ser, acho que, final de 2010. Quem está organizando é o Olívio Sansoni, lá da UFBA. Então, lá vai ser fundada, vai ser eleita a diretoria, enfim, eu não quero nem saber disso. Então, mas isso não tem a ver com... que esse projeto que eu falei é um projeto acadêmico mesmo, do observatório. O projeto está sediado no IPS, o IPS Então, você existia. acha que essa associação Luso pode ter uma sedezinha no Brasil? Eu não sei, isso vai depender... Tal diretoria? vai depender de como é que a coisa vai se viabiliza, receber, porque tem várias coisas ainda que tem que ser resolvidas. Por exemplo, eu acho que uma associação dessa só tem viabilidade se ela associar associações. Certo? Você fazer uma associação com base em Mais membership uma, né? individual no Brasil já é complicado. Né? E se você cria... Então, na verdade... Quem tem um know-how sobre isso, imagina, é a Marieta Moraes Ferreira, que criou a História Oral. Associação História Oral, Internacional né? de História Oral. Pois é. Eles têm um know-how, Tem. fazem ótimos eventos. Legal isso, hein? E E tem esse circula. caráter, que circula, ao mesmo tempo tem uma estabilidade. E realmente é internacional, é um dos poucos eventos que não é, vamos dizer assim, majoritariamente italiano. Foi bom você falar isso, eu pedi para ela o inglesa. estatuto até, se elas têm isso. Porque, é muito por exemplo, boa a circulação é imperativo político, tem que circular. Pois é. Não tem? E se tem que circular, não pode ser pesada. Senão Claro. fica que nem a Pox. A Pox nunca mais vai poder sair de São não Paulo, pode. né? Não pode. Não pode. Está lá e tal. Então vai ter que, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, ela vai ter que, então tem que ser uma estrutura muito leve lá em cima e pode ser pesada na ponta. Aí você tem um grupo aqui que trabalha em tal coisa, que nucleia com não sei quem. Então, então a ideia é fazer uma coisa... E sobretudo em ciências humanas. Isso é uma demanda dos outros colegas dos outros países, né? Eles querem abrir. E além de você, esse observatório de países da língua portuguesa, quer dizer, você teria outros pesquisadores assim também coordenando? Você já teria colaboração de pessoas nesses outros países? A ideia pretendo ter colaboração. A ideia é a seguinte, quer dizer, eu tenho um coordenador acadêmico, sou eu, vai ter uma coordenadora executiva, que é uma estudante minha de mestrado, de doutorado, e o corpo de pesquisadores é basicamente estudante de mestrado e doutorado do IPERJ. Agora, além disso, tem um conselho consultivo, que é o Conselho Internacional, né, com gente dos diferentes países, e a ideia é ter em cada país uma equipe do observatório em cada país. Isso já numa fase... Né, não, mas até para começar tem que ter, porque essa notícia... Para a gente ter... Porque a gente pode, enfim, 30 páginas de internet, blog, essa coisa, você produz. Não dá para fazer daqui, mas é legal você ter gente lá alimentando. Inclusive gente que a gente formou aqui, a gente que fez mestrado, doutorado aqui no Brasil, que voltou para os seus países, que pode participar. E além também de uma rede de instituições afins, quer dizer, esse projeto de vocês tem tudo a ver. A gente pode fazer, mas na forma de cooperação, quer dizer, tem algum tipo de associação, né? Então a ideia é criar um ambiente de produção e, sobretudo, de divulgação do que existe nesse espaço, né? E que vai ter superposição com o que vocês estão fazendo, com certeza, né? Inclusive, nós tivemos notícia, você vai a Moçambique ainda esse ano? Vou dia 14 agora. Uma visita lá do Sérgio Rezende deve ir também, mas é sobretudo uma visita do CNPq, para avaliar o programa de bolsas que o CNPq tem em Moçambique. Essas bolsas que são através da embaixada? Bolsa através da embaixada e bolsas que o governo brasileiro deu diretamente, o próprio CNPq, decisão do Sérgio Rezende, deu 30 ou 40 bolsas lá para Moçambique. Para a Universidade Eduardo Mondlane? Isso eu não sei se é para a universidade, só para a universidade. Acho que foi mais geral já. Mais geral. A pesquisa ela é mais na universidade ou com centros independentes? Na universidade. Na
universitária. Mas acho que já começa a ter alguma vida independente, porque é muito dinheiro em Moçambique, né? E é um problema em Moçambique que é o seguinte, muito dinheiro internacional e que não passa pelas instâncias do Estado. Então, eu tenho um aluno que fez uma tese de mestrado belíssima, Francisco Conceição, lá, um moçambicano, que é sobre o impacto da ajuda internacional em Moçambique sobre a soberania do país. Então é uma coisa grave, a pessoa chega com dinheiro e com a política pública, junto com o dinheiro, e não passa pelo Estado. Então isso dificulta até saber, né, o que está sendo feito, que você não tem um canal. Você não tem um canal. Então, os caras ficam lixados lá com isso, quer dizer, como é que pode? ONGs e fundos internacionais, né, bem intencionados e tal, mas pô, boas intenções enlouquecem o planeta, né?